Tem sido muito explorado na mídia o tema dos relacionamentos abusivos. E os psicólogos costumam orientar a vítima a sair logo daquela relação porque os atos do abusador costumam piorar. Só que sair de um casamento ou de uma união estável é preciso contratar um advogado ou uma advogada. E é aí que entra o meu trabalho. Quando aquela cliente chega exausta no escritório, achando que aquela difícil decisão de sair de uma relação abusiva vai colocar o fim no seu problema, ela precisa entender que ela pode estar começando uma nova batalha. E a gente precisa falar sobre isso. Meu nome é Lúcia Tina, eu sou advogada de família há mais de 25 anos e nesse episódio do podcast Estado Civil Inteira, a gente vai falar sobre a etapa judicial do fim de um relacionamento abusivo e que, se os profissionais do direito não tomarem o cuidado, aqueles atos abusivos podem se transbordar para dentro de um processo judicial sob os olhos da justiça, o que eu costumo chamar de divórcio tóxico. Você acha que quem praticou atos de violência psicológica durante o casamento, quando se divorcia, vai curar? Vai parar de praticar esses atos? Você acha que é fácil se divorciar de um narcisista? E os profissionais do direito, será que eles estão preparados para cuidar desse processo sem que aqueles atos abusivos transbordem para dentro de um processo judicial? Pois é. Antes da gente falar do divórcio tóxico, a gente precisa entender o que é uma relação abusiva e como ela pode entrar para dentro de um processo judicial. Normalmente, a vítima de uma relação abusiva, ela não percebe que ela está nessa relação. Ela não percebe que os direitos de liberdade dela estão sendo violados. Ela aceita os atos abusivos com muita naturalidade, porque normalmente o abusador, ele começa a cortar pequenos direitos dela, afastar ela do mundo social, né? Afastar da família dela, desvalorizando uma parte da sua família, desvalorizando os amigos, dizendo que ela é superior a essas pessoas. De todas as pessoas que poderiam um dia protegê-la daquela relação, o abusador ele vai afastando aos poucos, afastando ela da sua profissão, do meio do trabalho, afastando ela de um esporte que ela gosta de praticar, afastando ela de tudo que poderia fazê-la feliz sem ele, porque ele precisa ser o centro da atenção dela. Portanto, ela vai se acostumando com aquela vida, achando que aquilo é a felicidade, porque tem alguém que quer cuidar dela, quer protegê-la, e ela se sente então acolhida por esse homem. A partir do momento que ele passa a ser a única pessoa da sua validação, ele tem o total controle dela. E aí, muitas vezes ela vai se sentir muito feliz se ele a faz feliz. E muitas vezes ela vai se sentir muito triste se ele a desqualifica, porque o lugar da validação dela é ele. Ela vira um fantoche na mão dele. E as mulheres estão começando a se enxergar nesse lugar, que antigamente, como era pouco divulgado, as mulheres continuavam ali a vida inteira naquela relação abusiva. Hoje não. As mulheres então estão olhando para esse lugar e muitas estão querendo sair desse lugar. E aí eu recebo no escritório essas mulheres que estão nesse lugar já de desqualificação pessoal, já despersonalizadas, fora do seu núcleo social e daquilo que elas gostariam de ser. Ela quer sair dali. Ela entendeu que aquele lugar não é mais para ela. E ela vai procurar, dentro de um processo judicial, se fortalecer. Eu sempre oriento a terapia para que ela possa se fortalecer, mas o meu trabalho é de direito. E aí eu sei que do outro lado existe uma pessoa que sempre praticou atos de domínio dessa cliente. E ele não vai parar de praticar atos de domínio porque começou um processo judicial, muito pelo contrário. Ele vai usar o processo como uma nova arma para continuar controlando essa mulher.
E daí vem as fraudes à partilha de bens, né? Vem a violência financeira. Quer sair do casamento, vai sem um tostão. Quer sair do casamento, não vai ter onde cair morta. Não vai ter nem dinheiro para pagar advogado. E vai usar o processo para praticar atos perversos contra ela. A covardia do abusador dentro de um divórcio tóxico chega ao ponto dele divulgar ali naquele processo, apesar de ser segredo de justiça, é um processo judicial e tem uma exposição da vida íntima do casal, e que aquela pessoa que confiou no outro os seus segredos da vida, a sua intimidade, o outro vai e divulga tudo naquele processo judicial, né? Teve um caso no meu escritório em que o marido tinha sugerido da esposa usar um tipo de droga, né? Em um momento da vida de jovens, do casal e tal. Ela não usava, mas naquele momento ela usou. E aí ele colocou isso no processo, que ela foi usuária de droga porque ela experimentou uma droga com ele no momento da juventude. E por aí vai, gente. Eu já vi processo judicial em que a mãe está tomando um vinho, a criança está sentadinha e o marido coloca no processo judicial que a mãe fica bebendo junto da criança para tirar a guarda da criança. E por aí vai. Essas pessoas que têm a perversidade dentro delas, elas são ilimitadas, elas criam situações jurídicas apenas para incomodar, para tirar a paz do outro e usam um processo judicial para fazer isso. Só que, para que você protocole petições desse nível, você precisa de um profissional do direito para fazer isso, para assinar aquela petição. E por que os advogados do direito se submetem a esse tipo de atitude? Será que eles também não estão sendo dominados por essa pessoa? Será que também eles não estão caindo na vala do abuso e estão também sendo uma vítima profissionalizada do abuso dele? Porque o abusador, ele vai te convencendo daquilo a ponto de você acreditar que você está fazendo a coisa correta. Então, fica um alerta aqui para os profissionais do direito, cuidado. Vamos parar de defender atitudes ilícitas processuais, principalmente quando tem do outro lado uma pessoa num estado de vulnerabilidade. Eu faço um paralelo dessas relações abusivas com a alienação parental, que nós temos uma criança vulnerável em que o alienante faz a cabeça da criança contra o outro. Na relação abusiva e transbordando para dentro de um divórcio tóxico, existe uma alienação conjugal, em que a pessoa está num estado de vulnerabilidade, né, em que o dominador faz a cabeça dela contra o mundo. Inclusive, o abusador tende a fazer a cabeça dessa mulher contra o advogado dela. Certa vez, um marido convenceu a mulher de que eu estava prejudicando ela e eu estava defendendo. Assim como ele faz na vida dela, da vida de excluir os amigos, de todas as pessoas que poderiam protegê-la, ele exclui. E ele começou a fazer um trabalho na cabeça dela durante o processo judicial que eu, como advogada, estaria prejudicando. Esse é um mecanismo que a gente não pode deixar acontecer. Nós, profissionais do direito, a gente precisa sanar. E o fim de uma relação abusiva poderia se dar através de um acordo de divórcio? Tem muitos profissionais que dizem que o abusador ele não cumpre acordos, principalmente se ele tiver o transtorno da personalidade narcisista. Então, o litígio tem uma característica muito importante nesses casos, que você coloca o poder judiciário como um teto para que o narcisista ou abusador não passe dali. Então, o juiz é a figura que vai limitar os atos do abusador e, por isso, indicam como se fosse o melhor caminho
daquela que quer sair daquela relação, o processo judicial. O juiz pode praticar atos coercitivos de bloquear as contas de um abusador que esteja fazendo uma violência financeira. Tem um artigo na Lei Maria da Penha que a gente precisa usar mais, né? E eu vou tomar a liberdade aqui de ler esse artigo. Como, por exemplo, a restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida, né? Ele vai restituir à ofendida aqueles bens que foram subtraídos pelo agressor. A proibição temporária para celebrar atos e contratos de compra e venda, locação de propriedade, né? Só mediante autorização judicial. Vai suspender as procurações conferidas pela ofendida ao agressor. Aliás, isso é uma forma de violência patrimonial. O agressor, normalmente, ele pede à vítima procurações para ele representá-la, né, em instituições financeiras, e aí ele vai controlando ela através desses cerceamentos do direito dela que ela concedeu. Por isso que é abuso patrimonial. Por que o abuso patrimonial, abuso financeiro? Porque ela, inicialmente, outorgou uma procuração, outorgou um direito a ele que era lícito. Ela é esposa, dá o direito a ele de atuar em nome dela. Ok. No entanto, quando ele abusa desse direito para prejudicá-la, isso vira um abuso patrimonial, um abuso financeiro. Muitas pessoas me perguntam a diferença entre a violência patrimonial e o abuso financeiro. São duas faces da mesma moeda. O abuso é uma lente focada em quem pratica o ato abusivo. A violência é uma lente focada na vítima daquele abuso, que é vítima de uma violência. A violência doméstica é proteção das mulheres que sofreram a violência doméstica. E do outro lado tem um abusador. Então, na verdade, é a mesma coisa sob lentes diferentes. Então, por essas medidas coercitivas que o juiz tem para limitar os atos abusivos do marido, é que muitos profissionais orientam a entrar logo com o processo litigioso. Uma das coisas que eu critico bastante no processo judicial também é que existe a índole do cruel e a índole da pessoa de boa fé. E muitas vezes a pessoa que é perversa, cruel, ele vai usar do processo para atingir a outra e essa de boa fé não tem coragem de atingir. Então fica realmente um processo desigual. É preciso alertar que a gente está num momento de desjudicialização do processo de divórcio. E nós, profissionais do direito, a gente precisa tomar agora mais cuidado porque não vamos mais ter o teto do juiz como um limite dos atos abusivos do dominador. E uma das coisas que me preocupa durante um processo judicial ou durante um processo de mediação é que tem uma pessoa que acabou de sair de um relacionamento abusivo, tomou uma difícil decisão de sair daquele lugar, né, em busca da sua liberdade, em busca da paz. Esse lugar está suspenso ainda, aguardando uma decisão final para que ela possa se libertar, né? E durante esse processo, como fica a cabeça dessa mulher, né? Isso me preocupa sempre. E muitas clientes já trocaram comigo a importância de outras mulheres na vida delas, mulheres que conversam, que passam por situações semelhantes, em que ela possa se identificar no problema da outra, amizades femininas. É muito difícil para aquela pessoa que estava naquela relação abusiva expor isso. Mesmo quando ela reconhece que ela está naquele lugar ruim, prejudicial a ela dificilmente vai divulgar isso com as suas amigas, mas ela vai ouvir o problema das outras. E assim ela vai se familiarizando e vai entendendo que isso pertence a ela. E um dia ela consegue se abrir. O alerta é que as amigas, em vez de criticá-la,
Eu acho que as mulheres precisam acolher em vez de criticar, porque é muito comum também algumas mulheres criticarem a decisão do divórcio. Não, você não vai se divorciar. Ele é muito legal, ele é maravilhoso, ele é uma pessoa ótima, porque o narcisista é socialmente maravilhoso, cheio de amigos. A imagem dele não pode nunca ser negativa, né? Isso é uma violência a ele. Então as pessoas acabam criticando essa mulher. Ela precisa ser acolhida e a gente precisa entender. No meu livro, Estado Civil Inteira, a personagem principal, Rose, divide alguns momentos da vida de casada com a Kathleen, que é uma mulher que ela encontra na viagem. A Kathleen é casada com o Jeff, que é um personagem que eu construí, um super marido, aquele que vai valorizar a sua esposa. E nessa conversa da Rose com a Kathleen, a Rose conta que acordava de madrugada para fazer lanche para o marido. A Rose conta várias atitudes que ela se submetia ao domínio do outro. E a Kathleen olha para aquilo com uma visão diferente, né? Você fazia isso como se fosse um absurdo. Então a Rose começa a entender que ela normalizava atos abusivos do marido para ela e que ela nunca viu aquilo como um ato abusivo. Foi através da conversa com a Kathleen que ela até brinca, fala: Jeff, você faria isso comigo? Aí o Jeff fala: não, eu adoro te ver dormindo, jamais te acordaria para me servir alguma coisa. E aí a Rose vai percebendo aquele lugar que ela ocupava. Então, é sobre isso que a gente precisa falar. É sobre isso que eu estou aqui com esse podcast falando para vocês, na qualidade de mulher para mulher, para que a gente não normalize atitudes abusivas, para que aquela mulher que quer sair da relação acredite que ela pode sair, que ela vai encarar sim uma batalha judicial, talvez continuar com alguns atos abusivos contra ela, mas ela precisa se fortalecer e para isso outras mulheres devem acolhê-la. Gente, esse é o 10º episódio do podcast Estado Civil Inteira. Eu espero que você esteja gostando, tem bastante conteúdo. Se você conhecer alguém que se interesse por esse tema, compartilha, porque é importante a gente montar essa rede de apoios, para que a gente possa seguir ocupando nossos espaços cada vez mais inteiras, porque só assim eu acredito numa sociedade mais justa e equilibrada.